Ok, consegui pegar a bola. Bem-vindos, adolescentes, todo o Brasil, América do Sul, do mundo todo talvez. Estamos aqui com a primeira mensagem dessa nossa conferência Geração Santa pela Fé. E o título dessa mensagem é Pela Fé Entendemos. Então esperamos que nesta conferência, nesta reunião especialmente, um pouco mais da fé seja infundida em você. Vamos ver se essa bola para aqui. Parou. Vamos ver se fica. E a sua fé seja fortalecida. Graças ao Senhor estamos aqui. Infelizmente, mais uma vez, estamos aqui numa reunião virtual, numa conferência virtual. Não podemos estar juntos. Talvez você esteja aí, como na igreja em Fortaleza, com os irmãos, com todo distanciamento possível, toda a segurança. E isso já é muito bom. Ou talvez você esteja em casa, mais uma vez, assistindo pela internet, pela TV, ou pelo celular, ou pelo computador. Mas, de qualquer forma, o que é importante é que o Senhor continua a falar. Assim como Ele falou na última conferência, Ele vai falar com você nesta conferência. E nós vamos ver nesta mensagem como é importante ter o falar do Senhor. Então, nós vamos ver que o falar de Deus está diretamente relacionado com a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, na última conferência, nós falamos sobre justamente a volta do Senhor, tá certo? Então, nós vimos essa... Vamos ver se funciona aqui. Não? Ok. Então, na última conferência, nós vimos sobre a volta do Senhor, falamos bastante sobre vários itens da volta do Senhor. Então eu gostaria de começar lendo com vocês alguns versículos de Hebreus capítulo 10. Então, se você está com a sua Bíblia aí, e eu espero que esteja, vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 35. Fala o seguinte: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então, na conferência passada, quando nós falamos sobre a volta do Senhor, muitos foram encorajados a se preparar para essa volta. E neste semestre todo, na palavra que nós tivemos nas reuniões do final de semana, na palavra profética, nas reuniões ministeriais, no próprio alimento diário, nós vimos muito acerca da volta do Senhor e muito acerca de nos preparar e manter a confiança. Então nós esperamos, caro adolescente, que mesmo com tudo que aconteceu neste ano, mesmo com tudo que aconteceu neste semestre, desde a última conferência, você não tenha perdido a confiança. Confiar. Confiar no Senhor, confiar na palavra, confiar nos irmãos que estão à nossa frente nos dirigindo, os irmãos que cuidam de você na sua cidade, confiar nos seus pais ou nos que cuidam de você para conduzi-los até o Senhor, para permanecer firme no Senhor. Então, manter a confiança é muito importante. E aí, no versículo 36, ele fala assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa.
Como nós vimos, o Senhor prometeu voltar. E o Senhor prometeu dar uma recompensa para os vencedores. E esse versículo então fala assim: vocês precisam perseverar. Perseverar é um negócio que exige certo esforço, exige certa disposição, você precisa ter vontade disso. E geralmente é em situações que não são muito favoráveis, não são situações agradáveis. São lutas, conflitos, tribulações, vocês precisam perseverar. Quem faz exercício, por exemplo, quem faz academia, sabe que precisa perseverar, precisa ir todos os dias, precisa fazer o exercício, senão não há como desenvolver os músculos, não há como ter resultados bons. Por exemplo, um jogador de futebol, ele treina, e ele precisa perseverar, porque ele sabe que no dia em que ele for jogar, ele vai precisar de todo esse treinamento para poder aplicar na hora do jogo e vencer o jogo. Né? Nós estamos aqui com esse cenário e com essa camiseta e com essa bola, porque nós vamos... Durante a conferência você vai entender o que nós queremos com tudo isso. Por quê? Porque nós precisamos perseverar, nós precisamos treinar para poder jogar, vencer e conseguir a recompensa. Então, que é justamente isso. E o Senhor fez uma promessa, e aquele que fez a promessa é fiel. Ele vai cumprir. Tá certo? Então, além disso, fala de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade, eu vou dar um exemplo. Talvez a vontade de um jogador seja só de descansar. Ele não está muito disposto a treinar. Ele não está muito disposto a ter de levantar cedo, fazer exercícios, fazer caminhada, fazer corrida, treinar as jogadas. Se alimentar corretamente, ele gostaria talvez de comer apenas pizza e sorvete, que é muito bom, mas ele precisa pensar na meta dele, ele precisa pensar no alvo, o que ele quer fazer, aonde ele quer chegar. Deus tem uma vontade, e nem sempre a nossa vontade bate com a vontade de Deus. Tem hora que nós queremos fazer a nossa vontade. E Deus permite. Deus não manda um raio na nossa cabeça quando nós não fazemos a vontade dEle. Você tem livre escolha, você pode fazer a vontade de Deus ou não. Mas, esse versículo fala assim, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. O Senhor não força você a fazer a vontade dEle. Mas Ele tem uma promessa para você se você fizer a vontade dEle. Isso vai depender de você. Vai depender da sua perseverança. Vai depender de você exercer a sua vontade e dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu tenho as minhas vontades, mas as minhas vontades não batem com a vontade de Deus. Então eu quero deixar a minha vontade de lado e eu quero fazer a vontade de Deus. Quando você faz isso, você alcança a promessa. E além disso, o versículo 37 fala assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não irá demorar. Caro adolescente, caro jovem, mesmo os monitores ou os pais que estão nos ouvindo, nunca esse versículo foi tão real, tão prático, tão próximo. Aquele que vem virá, não tardará, não irá demorar. E o versículo 38 fala assim, mas o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Este é o tema desta conferência. Por isso nós escolhemos esse título para essa conferência. O justo viverá pela
fé. E nós vamos ver nas próximas mensagens vários justos que viveram pela fé. Vários justos que são exemplos para nós hoje de como nós devemos viver para aguardar a volta do Senhor. Viver pela fé, não pelo que vemos. Então falo, e se retroceder nele, não se compraz, nele a minha alma não se agradará. Então eu quero falar com você um pouco a respeito disso, de viver pela fé. Vamos ver se... queríamos ir para essa animação aqui agora. Eu quero falar um pouco com você a respeito disso, de viver pela fé. Então aqui, nós temos, ou nós deveríamos ter, Opa! Por favor, volta. Volta. Geralmente isso acontece apenas nas reuniões presenciais, mas agora nós estamos vendo que acontece na virtual também. Tá vendo? Nada mudou. Ok. Então nós temos aqui a fé. Fé que nós escrevemos com letra maiúscula para que você entenda melhor. Fé é todo o conteúdo do plano de Deus. Fé nós vamos chamar de fé com letra maiúscula, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus tem para você, tudo que a palavra de Deus diz, que é a verdade, isso é a fé. E isso está fora de nós. Mas além disso, nós temos o nosso ser, tá certo? Nós temos o nosso corpo, que é a nossa parte física, temos a alma com a mente, vontade e emoção, e nós temos o nosso espírito, que é a parte mais interior do nosso ser, com a qual nós temos contato com Deus. Só que a fé está fora de nós. Como é que a fé fora de nós pode entrar em nós? Como ela pode se tornar nossa fé pessoal? Os seus pais têm a fé deles, porque eles creram, eles exerceram a vontade, eles ouviram a palavra e falaram assim, eu quero acreditar nisso. Você, cara adolescente, precisa ter a sua fé pessoal. Quando você ouve a palavra, isso deve despertar em você o desejo de falar, eu quero isso. Eu quero acreditar nisso. Eu quero receber isso para dentro de mim. E isso acontece por meio da palavra. Está vendo? A palavra é como esse caminhãozinho aqui. Ele, na fé, ele se carrega com uma porção de fé. E quando você ouve a palavra, o caminhãozinho vem até você e coloca no seu espírito a fé que ele trouxe da palavra, da verdade. E cada vez que isso acontece, cada vez que a palavra vem até você e traz a verdade, traz o conteúdo do plano de Deus, a sua fé subjetiva, pessoal, interior, vai se fortalecendo. E vai crescendo. E crescendo cada vez mais. Até que, por fim, vai tomar conta de todo o seu ser. Então, esta conferência, e toda vez que você ouve a palavra de Deus, esse processo acontece. E é um verdadeiro milagre. Então, sabe o que está acontecendo neste momento que você está ouvindo esta palavra? O caminhão da fé está chegando até você com um pouco mais de fé. Nós vamos ver logo, logo, nas próximas mensagens, exemplos de pessoas que tiveram a fé fortalecida, a fé cresceu. Nós não nascemos com fé. Não é parte do nosso ser natural.
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra agora. Então, creia nisto. Hoje, a sua fé vai ficar um pouco mais forte. Agora cedo, nessa primeira mensagem. À tarde nós vamos ter a segunda mensagem. Você vai ouvir. Novamente esse processo vai acontecer. O caminhão vai trazer mais uma carga de fé para você. E vai depositar em você. E a sua fé vai crescer um pouco mais. À noite nós vamos ter a terceira mensagem. Amanhã cedo nós vamos ter a quarta. À tarde a quinta. À noite nós temos o encerramento. Segunda-feira nós vamos continuar com a trilha. E não vai parar nessa conferência. Isso vai ser assim a vida toda. Durante toda a sua vida, esse processo vai continuar a acontecer. Se você permitir. Se você escolher. Sabe por quê? Porque, infelizmente, não é só a palavra de Deus que você ouve. Infelizmente, não é só Deus. Existem outras coisas falando. Outras pessoas falando. Deus deu a você e a mim e a todo ser humano um negócio chamado livre-arbítrio, que é a opção de exercer uma escolha, fazer uma escolha. Você pode escolher a quem você vai ouvir. E logo você pode escolher em quem você vai crer. Então, além do falar de Deus, além da palavra de Deus, existem outras coisas falando. Por exemplo, o mundo fala, o diabo fala, o pecado na nossa carne também fala. A questão é que quando Deus fala a verdade. Porque Ele é a verdade. E quando nós cremos na verdade. Agora, o mundo, o diabo e a nossa carne também falam. Mas falam mentira. Só que é uma mentira muito bem disfarçada. A ponto até de a gente acreditar que é verdade. Então eu queria ler alguns versículos com vocês. Primeiro vamos ver 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Paulo fala o seguinte, para aqueles irmãos que moravam em Corinto, por vocês. Zelo é ciúme. Então Paulo estava dizendo, eu tenho ciúme por vocês. Com um ciúme de Deus. Porque eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então Paulo está fazendo uma comparação aqui. Vocês são como uma noiva. Uma noiva que vai se casar. E eu fiz tudo o que eu podia para preparar você como se fosse essa noiva virgem. Uma noiva que não se entregou a nenhum outro homem, mas vai se entregar apenas ao marido, ao noivo. Vocês, como noiva de Cristo, tudo que eu fiz com vocês, por vocês, tudo que eu falei, o tempo que eu visitei vocês, estive entre vocês, foi com esse objetivo, porque eu tenho ciúme de vocês. Eu tenho ciúme quando eu vejo vocês com outro que não seja Cristo. O objetivo dele era que eles fossem só de Cristo. Então, para você, adolescente, jovem, que está nos ouvindo, esse sentimento de Paulo também é o nosso. Nós temos ciúme de vocês. Nós temos ciúme quando você
se relaciona com outros noivos, entre aspas. Quando você não se relaciona com o Senhor, quando você não se guarda para o Senhor como se fosse a noiva só para Ele. Toda vez que nós preparamos uma conferência, nós temos esse sentimento. De alguma maneira, o que nós queremos é preparar vocês para ser essa noiva que vai se casar com o noivo, que é Cristo, quando Ele voltar. Então, na conferência passada, nós falamos que esse casamento está próximo. Hoje, 6 meses depois, esse casamento está mais próximo ainda. Então, a minha pergunta é, nestes 6 meses, como foi seu relacionamento com o noivo? Ou o seu relacionamento foi só com o noivo? Ou você teve relacionamento com outros amores também? Você amou outros? Salmos 16 fala que assim, não tenho outro bem além de ti. Os namorados, maridos, mulheres, esposas, os casados chamam um ao outro de meu bem. Ô meu bem. Então eu pergunto para você, quantos bens você teve? Você pode dizer, não tenho outro bem além de ti, para o Senhor Jesus? Talvez neste semestre você tenha tido vários bens. Você tenha chamado de meu bem outros que não foram o Senhor Jesus. E isso gera um ciúme em nós. Claro, essa não é só a sua experiência, eu passo por isso também. Todos os dias eu preciso declarar, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu único bem hoje. Eu não quero ter outro bem além de ti. Mas o versículo 3 de 1 Coríntios 11 fala o seguinte, temo, ou tenho medo, que assim como a serpente, com sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês, adolescentes, seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Está vendo aqui nós temos outra fonte, outra palavra. Você tem a palavra da verdade, que a palavra traz a fé até nós, como nós vimos no exemplo do caminhão. Mas aqui nós temos o exemplo da serpente. O que a serpente fez com Eva? A serpente também falou. E Eva creu. Quando a serpente falou, outro caminhão, trazendo outro tipo de carga, veio até Eva e depositou em Eva outro tipo de palavra. E Paulo está dizendo aqui que ele tem medo. Ele estava falando para os coríntios, eu tenho medo que a serpente, assim como levou uma carga de mentira e de engano para Eva e enganou Eva, faça a mesma coisa com vocês, irmãos. Então, nessa conferência, nós falamos isso para você também, querido adolescente, querida adolescente. Nós temos esse medo, que outros caminhões, com outro tipo de carga, cheguem até você, depositem essa carga no seu coração e você acredite. E aí, isso vai se tornar a sua fé. Você vai viver pela fé. Mas, porque todos nós vivemos porque cremos em alguma coisa. As pessoas que estão no mundo, que nunca ouviram falar do Senhor, e que às vezes até rejeitam o Senhor, também vivem pela fé. Só que a fé no engano, a fé na mentira. E o nosso medo é que vocês também caiam nessa armadilha. Porque o diabo continua falando, você não precisa de Deus. Você pode ter outras coisas.
Deus não vai dar tudo que você precisa. Existem coisas que o mundo oferece que são muito melhores. E você acredita nisso. Você passa a viver pela fé, mas pela fé numa mentira, a fé num engano. E é isso que acontece. O diabo tem dois objetivos básicos. Com aqueles que não creem no Senhor Jesus, o objetivo dele é impedir que eles creiam. Então ele coloca à disposição das pessoas todo tipo de falar, todo tipo de palavra, todo tipo de coisa, para que as pessoas pensem, não, eu não preciso de Deus, eu tenho outras coisas que são melhores que Deus. Mas com aqueles que já creram, como você que está me ouvindo hoje, que já creu no Senhor Jesus, e eu espero que você tenha crido no Senhor Jesus, tenha recebido o Senhor Jesus como seu Salvador, quando isso acontece com você, o diabo já não consegue mais levar você para a perdição eterna. Você se tornou um filho de Deus. Essa batalha ele perdeu. Então agora, ele vai concentrar todas as forças dele para fazer com que você não seja um vencedor. E como ele faz isso? Falando mentiras. E se nós damos ouvidos a essa mentira, nós cremos nela e passamos a viver por ela. Então, esse é o nosso medo, esse era o medo de Paulo, esse é o medo de todos aqueles que cuidam de você, seu monitor, os irmãos que cuidam dos adolescentes, dos seus pais, dos irmãos responsáveis da igreja. É o medo de que, assim como a serpente enganou Eva, você seja enganado com as mentiras do diabo. Então o diabo fala, e nós podemos crer. Mas não é só o diabo que fala. Além disso, o pecado fala. O pecado engana. Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 3. Ou melhor, é isso mesmo, capítulo 3. Versículo 12 fala assim: tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado, adolescentes, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Descrente é o contrário de crente, é o contrário de quem crê. Então, ter fé é crer. Então, cuidado para que o seu coração não fique mal e descrente, ou seja, não creia, não tenha fé. Que o leve a quê? A se afastar do Deus vivo. Olha só, quando você ouve o Senhor, e a sua fé aumenta quando você ouve o Senhor, você se aproxima mais dele. Quando você deixa de ouvir o Senhor e ouve outras vozes, e crê nessas outras vozes, o que acontece? Você se afasta do Deus vivo. Esse é o nosso medo. Então ele continua no versículo 13, pelo contrário, animem uns aos outros. Animem uns aos outros. O que nós estamos fazendo aqui nessa conferência? Nós estamos animando uns aos outros. Mesmo que você esteja sozinho na sua casa, você pode se considerar sendo animado uns para os outros, porque há milhares que também estão na mesma situação, mesmo isolados fisicamente. Nós não estamos desconectados uns dos outros e nem desconectados do Senhor. Nós podemos nos conectar uns aos outros e podemos animar uns aos outros. E ele continua, todos os dias. Todos os dias. Animem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias, de alguma maneira, você acessa as redes sociais, não é isso? No mínimo o WhatsApp, ou o Instagram, o TikTok, qualquer coisa. Há muitas redes sociais por aí. Use isso. Não para ouvir o que o diabo tem para falar para você, mas ouvir uns aos outros, animar uns aos outros. Ouça
músicas, hinos, ouça mensagens, envie textos, versículos, receba versículos, vocês podem fazer isso todos os dias. Animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje. Ou seja, não deixe para amanhã. Hoje. Mesmo com isolamento social, mesmo com o vírus solto por aí, mesmo você tendo perdido entes queridos que morreram por causa dessa doença, mesmo com toda essa situação que nós estamos vivendo, hoje é o tempo de animar uns aos outros, todos os dias. A fim de que, e aí é que está o X da questão, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o diabo engana. Ele fala, engana e nós cremos. Mas não é só ele. Ele está fora de nós. Dentro de nós, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos um pecado que habita em nós. E ele também fala. Ele também quer nos enganar. Ele coloca pensamentos, sentimentos, levanta sentimentos em nós, dizendo, você precisa disso. Você precisa disso. Deus não vai te dar esse tipo de alegria. Eu, o pecado, vou. E você precisa. E sabe o quê? Você acredita nisso. O pecado fala os seus enganos, você acredita e você peca. Tentação é o quê? É um engano, é uma sugestão que vem até você, você acredita nisso, você acha que precisa disso, que é bom, que a alegria, o prazer que Deus vai dar não vão superar esse tipo de alegria e prazer que o pecado dão. Você é enganado pelo pecado. Você creu na fonte errada. Em vez de crer na verdade, você creu numa mentira. E não é só isso. Tem o diabo, tem o pecado, mas também tem o mundo. Então eu queria ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 9. Fala assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Veja, o Satanás está no controle dessas coisas todas. Tanto do mundo, como do pecado, como das hostes malignas que lançam dardos inflamados na sua mente. E fala assim, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. E eu quero que você preste atenção nisso. Sinais e prodígios da mentira. Sinais são coisas que você vê. A fé, nós vamos ver daqui a pouco, é crer no invisível. Mas o que o diabo faz é mostrar coisas palpáveis. O mundo é físico. Você pode tocar. A fé parece abstrata. Parece um negócio intocável. Parece que não é real. Mas as coisas que o mundo oferece parecem reais, você consegue ver, você consegue palpar, e você fala assim, não, é isso. Então, mas isso é prodígios e sinais da mentira. E continua no versículo 10, com todo engano, de novo, engano, da injustiça aos que estão perecendo. Os que não creem na palavra estão perecendo. E eles creem em todas essas mentiras que o mundo, o diabo e a carne oferecem. Você não é assim. Você não precisa ser assim. Por quê? Por que eles estão perecendo? Por que eles creem nessas coisas? Porque não acolheram o amor da verdade para ser salvos. Aí é que está. A verdade é a própria natureza de Deus. Deus é a verdade. Tudo que não é Deus é mentira, embora pareça muito real. Quando nós cremos nessas coisas, nós passamos a amar essas coisas.
passamos a amar a mentira e tudo que a mentira oferece. O engano do pecado, o engano da injustiça, o engano do mundo, o engano da carne. E nós então criamos um afeto, um amor por essas coisas. E não amamos a verdade. Quando o Senhor Jesus veio, Ele era a própria verdade, mas as pessoas o rejeitaram porque amaram mais a mentira, amaram mais as trevas do que o próprio Senhor. Hoje isso pode acontecer com você também. De tanto ouvir essas mentiras, você cria certo apreço, certo amor por elas. Você pensa, não, é isso mesmo, é o que eu preciso, é o que eu quero. O Senhor não vai me dar. Talvez o Senhor está me privando, deixando de me dar aquilo que eu mereço, aquilo que eu preciso. Então ele continua, não acolheram o amor da verdade para ser salvos, é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Eles erram. Para quê? Para dar crédito ou para acreditar na mentira. A fim de ser condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O mundo é um sistema de prazer. E aqueles que buscam apenas o prazer vão atrás dessas coisas e acham que a alegria que o Senhor pode dar não se compara. Então, por isso, nesta conferência, querido adolescente, nós estamos falando sobre a fé. A fé é a nossa base. Voltando para Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz o seguinte: nós, porém. Porque no versículo 38 ele fala que se o justo não viver pela fé, ele retrocede, certo? Ele volta para trás. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos os que creem na mentira, que creem no engano. Nós cremos na verdade. Então nós vamos para frente. Nós não voltamos. Nós não retrocedemos. Não retrocedemos para a perdição, mas somos da fé. Quem é você? Você é da fé. Diga isso. Eu sou da fé. E eu não retrocedo para a perdição. Mas eu avanço para a salvação da minha alma. Nós esperamos, querido adolescente, que nesta conferência você avance um pouco mais. Você não vai avançar tudo. Nós vamos continuar avançando até a volta do Senhor. E vai haver obstáculos, vai haver dificuldade, luta, conflito, mas essas coisas todas são apenas passageiras, são apenas temporárias. A fé permanece. A fé permanece. Então nós entramos no capítulo 11 que fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você ainda não vê o Senhor fisicamente, você não vê a volta do Senhor, mas você espera e você está convencido, Ele vai voltar. Quando um jogador de basquete está se preparando, treinando, ele ainda não está lá no jogo, mas ele está se preparando convicto de que o jogo vai vir, e ele vai poder usar no jogo tudo aquilo que ele praticou, tudo que ele treinou, todas as jogadas. Hoje, nós estamos nesta preparação. Você está nessa preparação. E você vai participar desse jogo. Certamente. Nós cremos que o Senhor vai voltar, né? Nós aqui os irmãos mais velhos, alguns já até meio dinossauros na conferência Geração Santa, nós cremos que o Senhor vai voltar na nossa geração. Eu espero ver o Senhor vivo. Quer dizer, eu espero estar vivo quando o Senhor voltar.
Mas se isso não acontecer, você, adolescente, certamente estará. Certamente estará. Então, você espera a volta do Senhor. E você tem essa, embora você não veja, essa pode ser a sua convicção. E ele continua, você não vê, mas é a convicção de fatos que não se veem. E ele continua, no versículo 3, ele diz, pela fé entendemos. Esse é o título desta primeira mensagem. Pela fé entendemos. Se você quer entender o que está acontecendo, você precisa exercitar a fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, nestes dias, enquanto a palavra é dita, ouça. E conforme você ouve, você vai entender. Concentre-se em ouvir. Esteja disposto a receber, a acreditar naquilo que é falado. E você vai entender. Entendermos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, se você acredita apenas na coisa visível, no que você pode ver e apalpar, você tem de se lembrar que essas coisas vieram a existir porque Deus falou. E Deus continua falando. Então, pelo falar de Deus, Ele vai criar em você uma fé inabalável. Um coração firme no Senhor. Um coração que persevera. Um coração que coloca a sua esperança no Senhor. Persevera nessa esperança. Confia, olha para o alvo e avança para o alvo. E eu queria então concluir com o versículo 6 de Hebreus 11, que fala de fato. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aqui não está dizendo que para agradar a Deus você precisa fazer coisas. Está dizendo que você precisa crer. Quer agradar a Deus nesta conferência? Creia. Ouça o que está sendo falado. Abra o coração e tome uma decisão de crer, acreditar no que está sendo falado. Você vai agradar a Deus. E porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aproveite essa conferência, querido adolescente, para buscar o Senhor. E creia que se você o buscar, Ele vai ter uma recompensa para você. O que o mundo diz é que você não terá com Deus tudo o que você quer, tudo o que você precisa. O mundo fala para você, não, vem aqui que eu dou o que você precisa. Deus não vai dar. Não creia nisso. O que o diabo diz a você é, cuidado, Deus não está sendo muito sincero. Deus está privando você, deixando de dar para você coisas que você merece, coisas que você precisa ter. Essa história de sofrimento, de conflito, de luta, não precisa ser assim. Você pode levar uma vida tranquila. E a sua carne está falando para você, você tem sentimentos, você tem necessidades, você precisa de coisas, você precisa satisfazer os seus desejos. E Deus está dizendo não para você. Cuidado. Cuidado com Deus. Essas três coisas, o diabo, o mundo e a carne, estão falando. Mas Deus fala por meio da sua palavra. E nesta conferência é uma oportunidade
de você buscar a Deus, sabendo que Ele recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa. Não é só naquele dia, hoje também. Calma, essa é só a primeira mensagem. Como diz o Vinícius, a conferência está só começando, então calma lá. Até o final da conferência você vai ver quanta coisa o Senhor tem para você hoje. Não é apenas naquele dia. Hoje você pode ter um viver pela fé. Ok? Eu vou parar por aqui, daqui a pouco nós vamos ter então um podcast e eu vou passar a bola agora para o Zé da Silva, que vai dar a segunda mensagem e a gente se vê por aí.